Novas imagens ao vivo do repórter cinematográfico Francinildo Palácio, que está lá no Salão Verde do Congresso Nacional. Lembrando o motivo dessa confusão e dessa 7 policiais legislativos fechando a entrada principal do acesso ao plenário Ulisses Guimarães, o plenário da Câmara dos Deputados. Deputados bolsonaristas seguem ocupando a mesa diretora da Câmara, impedindo o início dos trabalhos do semestre legislativo. Esses trabalhos deveriam ter começado ontem. Agora você tem um cordão de isolamento, a imprensa de um lado e eu não consigo ver quem está neste momento falando, se tem alguém dando entrevista ali. É a deputada Ana Toni, a deputada bolsonarista Ana Toni, certamente explicando, a gente está sem o som dela neste momento, explicando por que neste momento ainda não há. Se suspenderem os deputados, Perdão, a deputada Júlia Zanata, vamos ouvi-la. Oi, Márcio, não sei se você me escuta nesse momento, a gente está ouvindo a deputada Júlia Zanata, ela que estava com um bebê no colo, passou quase todo o dia aqui dentro do plenário, fazendo esse revezamento com a filhinha no colo. Então a gente está ouvindo agora a declaração da parlamentar. Só um pouquinho. Eu acho que a Polícia Legislativa não faria, não faria isso conosco. O Hugo Mota não faria isso conosco, até porque ele fala bastante em democracia. E teve um discurso dele aqui no plenário da Câmara uma vez, que ele falou o seguinte, que ele tem nojo de ditadura. Pois eu também tenho nojo de ditadura. E o Brasil que vive hoje é sim uma ditadura. O sistema democrático, os três poderes. Obrigado, deputada. Obrigada. Neste momento, volta agora para o plenário e participa dessa ocupação da mesa diretora. É importante a gente ter a Carol Rosito, nosso repórter, ali nessa confusão. E peço desculpas, Carol, se eu interrompi a sua palavra. Mas só para a gente entender neste momento o que está acontecendo. O deputado Hugo Mota, ele tinha marcado para as 8h30 a abertura da sessão noturna nesta quarta-feira. Já são 9h10, 9h09 para ser mais preciso. Até agora não foi possível, ou seja, o presidente da casa ainda não conseguiu abrir a sessão legislativa no plenário da Câmara. Oi, Márcio. Olha, a situação aqui em frente ao plenário da Câmara dos Deputados continua bastante complicada, viu? Alguns parlamentares da oposição saindo para conversar com jornalistas. A gente viu a situação da deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina, com um bebê no colo, né? Isso gerou até um certo constrangimento entre outras deputadas, inclusive a deputada Maria do Rosário, do PT, que também estava lá dentro, dizendo que achou uma situação um pouco complicada, enfim, a situação do bebê por aqui. E olha, qual é a situação de momento? Quase 9h15 da noite, o presidente Hugo Mota prometeu abrir essa sessão por volta das 8h30, mas a informação que a gente tem é que ele está ainda reunido, tentando uma última conversa com os parlamentares da oposição para buscar um consenso, para que ele não precise entrar no plenário expulsando literalmente os deputados que ainda estão sentados ali na mesa diretora. Ele prometeu abrir uma sessão com uma pauta de votação, sessão deliberativa, com presença, com registro de presença dos parlamentares, mas ele quer buscar ali nos bastidores um consenso para que eles saiam do plenário sem a necessidade de um outro tipo de movimento, né? Outro tipo de ação, principalmente a ação da Polícia Legislativa. O presidente prometeu que se os parlamentares persistirem, né, em ficar dentro do plenário, quando ele decidir em algum momento abrir essa sessão, quem estiver por lá pode ser punido, né? Sofrer essa suspensão aí de até 6 meses. Outra informação que a gente tem também, Márcio, é de que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse momento está reunido com alguns parlamentares da oposição. Então há toda uma conversa conjunta aí envolvendo o presidente Hugo Mota, Arthur Lira, com alguns deputados do PL, alguns deputados parlamentares da oposição, com esse objetivo de buscar essa solução, esse consenso ainda na noite de hoje. A gente está percebendo que o clima está bastante quente, né? Pesado até aqui no Salão Verde, movimentação muito intensa de assessores, de imprensa, da Polícia Legislativa
expectativa que foi reforçada, viu? O Francenildo Palácio mostra pra gente agora rapidamente essas imagens com os policiais fazendo uma espécie de cordão em frente ao plenário da Câmara, impedindo inclusive a nossa entrada. A gente que tem circulação aqui, a imprensa diária dentro do plenário da Câmara, também estamos impedidos desde o dia de ontem acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Então, nesse momento, a gente está aguardando em frente ao plenário da Câmara essa expectativa de início de sessão. Vamos ver se o presidente Hugo Motta vai conseguir um novo posicionamento da oposição, que eu afirmo, né? Vamos lembrar que segue mantendo a ideia de que não vai deixar o plenário até que haja uma sinalização sobre a pauta do PL da anistia, que está aí entre os principais pontos de demanda do grupo. Márcio. Isso na Câmara dos Deputados, né, Theo? Porque no Senado Federal o mesmo movimento acontece defendendo outros projetos que tramitem no Senado Federal, como, por exemplo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pautas bastante específicas. Os deputados da oposição têm todo o direito de brigar pela tramitação desses projetos, mas até que ponto interromper o trabalho do Congresso Nacional entra nessa validação de brigar pelos seus projetos. Mas, Theo, eu queria perguntar, com a sua experiência também de já ter estado muitas vezes nesse Salão Verde, alguma possibilidade de acontecer uma sessão, até conhecendo o deputado Hugo Motta, bastante paciente, bastante calmo. Ele marcou para as 8h30 a sessão, são 9h13. Não sei se a gente já pode dizer que dificilmente essa sessão vai acontecer pelos ânimos exaltados dos dois lados, principalmente dos bolsonaristas que estão lá ocupando a mesa diretora da Câmara. Mas pergunto, com a sua experiência, o que pode acontecer aqui, ou pelo menos o que seria mais prudente acontecer aqui para evitar um vexame de um confronto na mesa diretora? Tudo que não pode acontecer é esse vexame. Acho que o presidente da Câmara dos Deputados deve, nesse momento, estar trabalhando para evitar com que isso aconteça. Ao mesmo tempo que sai desmoralizado dessa situação como um todo. Porque, vamos lá, a gente tinha a previsão de 8h30 a sessão ser reaberta. Não foi. A gente vai quase bater. Em 15 minutos a gente chega a 1h dessa promessa do presidente da Câmara dos Deputados. Então, acaba ficando ruim para ele a falta de comprometimento dos bolsonaristas, porque mostra uma falta de acordo ali nessa articulação. Ele preza muito pelo acordo, preza muito pelo diálogo. Vai continuar lidando com e conduzindo esse caso específico por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio da articulação política. De fato, a gente tem um grupo que defende a inclusão em pauta de um projeto muito nichado, um projeto muito específico, que diz respeito ao avanço do projeto de lei da anistia para quem participou dos atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro. No Senado Federal, Márcio, para quem acompanha a gente nesse momento, existe uma mobilização para que haja a inclusão em pauta, o início de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator de grande parte dos processos no Supremo, de muita repercussão, muita polêmica, em específico os da ação penal da trama golpista. O impeachment de ministro do Supremo não está na pauta do presidente do Senado. É um assunto que só é colocado em votação a partir de uma iniciativa do presidente do Senado, assim como de presidente da República o impeachment de presidente da República pelo presidente da Câmara dos Deputados. Cabe somente a esses dois personagens. Alcolumbre já sinalizou que não colocará em pauta. Fato é que o ideal é que haja uma conversa, um diálogo e essa desmobilização. Não parece ser o caso de acontecer tão rápido, Márcio. Então, a gente não tem ainda uma previsão de se de fato haverá sessão hoje, se isso será adiado, mas quanto mais tempo demorar, fica a percepção ruim para o presidente da Câmara.